mais uma conversa, mais um bate-papo aqui no Sucesso em Movimento. Essa semana aí incrível que a gente está conhecendo várias histórias sobre diversos assuntos. E agora, hoje, a gente está aqui com a Rose Martins, ela que é terapeuta e mentora comportamental, especialista no comportamento feminino e em terapia de casal. Ela é casada há 20 anos e mãe de 5 filhos. Traz em sua própria jornada a base de inspiração para ajudar outras mulheres a se reconectarem com sua essência e construírem relações mais conscientes, saudáveis e autênticas. A sua missão é guiar processos de transformação por meio do autoconhecimento, promovendo equilíbrio emocional e desenvolvimento pessoal com acolhimento e verdade. Bem-vinda, Rose. Obrigada, muito bom estar aqui com você, Anderson. Um prazer enorme, né, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, um pouquinho desse conhecimento, da minha experiência. É sempre um prazer, tá bom? Legal, mas antes de a gente começar, quem é Rose Martins? Não a profissional, a pessoa. Fala um pouquinho de você. Então, Anderson, eu venho de uma jornada bem delicada, né, porque a maioria das pessoas vem com conflitos muito grandes dentro da sua família, né, dentro do lar familiar. Então, eu venho de uma família assim, meus pais eram pessoas muito disfuncionais, né, tanto meu pai quanto minha mãe. E, eh, por conta dessa disfunção deles, né, dessas disfunções, eu vinha com muita insegurança, eu não sabia quem eu era, eu vinha com a síndrome da boazinha, a mulher guerreira, a mulher forte, e essa foi a mulher que eu me tornei lá atrás e que me causou muitos transtornos, né, onde eu acabei desenvolvendo depressão, ansiedade, acabei, não conseguindo lidar com as minhas emoções. Então, sendo mãe de 5 filhos, muitas vezes eu repeti comportamento na vida dos meus filhos, porque eu não entendia. E quando foi em 2015 ali, mais ou menos, eu descobri que eu estava com depressão e que estava com ansiedade, o nível de o a eu estava com depressão no nível mais alto, né. Tanto que os médicos falou com meu marido que ele tinha que estar muito atento. Eu tive vários surtos psíquicos de tomar vários remédios, parar no hospital em coma induzido, quase morri. Então, assim, de alguma forma também não fui um ambiente seguro para os meus filhos, eu repeti esse comportamento. E quando eu estava quase desistindo da vida, desistindo do realmente eu já não aguentava mais lutar mesmo sendo uma mulher guerreira forte, quando eu descobri que estava com depressão, eu não aceitei de maneira nenhuma, que depressão, eu não tenho depressão, eu sou forte, dou conta. Mas chegou um período que eu não aguentava mais, eu já tinha procurado vários profissionais, já tinha procurado várias ajuda, e nada ajudava. Era um vazio, era uma dor muito forte que eu tinha dentro de mim. Aos 14 anos eu perdi minha mãe também, então tinha uma mistura de coisas, né, que eu recebi lá atrás, mais os processos traumáticos que eu fui vivendo no decorrer da vida. E por conta disso, eu já não tinha mais força e quando eu estava desistindo, já organizando toda a minha vida financeira, eu já estava com o propósito assim: "Já que eu não tenho mais força para lutar, eu vou me entregar, eu vou". Em 5 anos eu nunca me entreguei, eu trabalhava, eu já tinha uma outra profissão, antes de me tornar terapeuta comportamental, eu era terapeuta, capilar e também cabeleireira, então eu já tinha uma profissão bem legal, já tinha sabe, uma cartela de cliente muito grande, eu trabalhava muito, eu até ganhava bem. Só que eu já estava me organizando para ir parando, para que eu pudesse desistir da vida. E aí foi onde eu encontrei, né, a terapia, o estudo, o curso, a formação, fiz a formação, e essa formação me transformou. E hoje a mulher que eu sou, né, eu falei um pouquinho da mulher que eu era, e hoje a mulher que eu sou é uma mulher muito mais bem resolvida, sei me impor, sei me colocar. Hoje eu sou muito mais amorosa com os meus filhos, hoje eu sou uma mulher muito mais feminina dentro do meu relacionamento. Hoje eu sou uma mulher que eu posso dizer que eu estou realizada e quero me realizar cada vez mais, me sinto muito completa e segura hoje no meus ambientes, porque hoje é a mulher que eu sou, uma mulher alegre, extrovertida, amo ajudar as pessoas, né, mas hoje o ajudar tem um limite, então entender todo esse meu mundo emocional foi muito bom, que me trouxe um equilíbrio. Hoje eu sou uma Rose totalmente diferente da Rose que eu era lá atrás. Certo. Imagino que isso, né, toda essa vivência que formou você como terapeuta, foi isso? Sim, sim. Foi tudo isso que me levou a ser terapeuta. A minha intenção não era trabalhar com isso, a minha intenção era fazer a formação para me curar. E realmente eu me curei tanto, eu curei tanto a minha família, meu casamento foi, restaurado, né, meu relacionamento com os meus filhos.
E eu falei: "Não, agora realmente eu quero ajudar outras pessoas", então eu usei realmente a formação para poder ajudar outras pessoas e hoje realmente tem várias pessoas sendo transformadas, e isso pra mim me traz muita alegria, eu me sinto muito realizada como pessoa, me sinto realizada como mulher, como esposa, como mãe, me sinto realizada, né, como profissional e hoje eu assim, é algo muito surreal, né. Entendo, assim, na maioria das vezes as nossas vivências, né, que acabam transformando também o nosso profissional. Muitas das histórias que passaram por aqui também têm essa ligação. E dentro dessa terapia, quais são as principais ferramentas que você utiliza? Então, eu trabalho com várias ferramentas, mas assim, a minha formação, né, trabalho com a constelação sistêmica e também trabalho com análise comportamental, e uma das que eu mais trabalho, são as que eu mais utilizo no nos meus atendimentos. A análise comportamental, ela é bem bacana, porque em 2 horas de tempo a pessoa consegue entender como a mente dela funciona, quais são as percepções que ela tem, o porquê que ela tem os conflitos que tem, quanto de dependência emocional ela tem. É uma ferramenta bem bacana, uma ferramenta de autoconhecimento. Eu consigo fazer um mapeamento, um gráfico com 2 horas, eu preciso de 2 horas mais ou menos de tempo, 1 hora e meia, 2 horas. Uhum. Dou uma devolutiva e é muito legal que as pessoas falam assim: "Nossa, como você sabe disso, né? Como que você pode falar isso?" Que é a formação, análise de traços de caráter. Então, assim, é muito bacana mesmo. Legal E que traz muita clareza, né. Aham. No primeiro dia ela já tem um autoconhecimento dela de uma forma muito clara e objetiva. Não, o legal é isso, né, porque muitas das coisas que a gente vivencia, a partir do momento em que a gente passa a se observar e conhecer mesmo, não precisa muito, mas a partir do momento que a pessoa se conhece, ela já começa a entender como ela age, já começa a haver mudança, não é isso? Sim, sim, é bacana porque, assim, essa é uma das ferramentas que eu uso e a outra, né. O mapeamento comportamental é algo que, assim, é surreal, eu consigo entender a sua mente, é muito, muito, muito certo, sabe. Então a pessoa consegue entender exatamente assim: "Poxa, eu funciono dessa forma, caramba, como você sabe?" Porque o formato do nosso corpo mostra pra gente como a gente funciona. Uhum. Então eu faço uma análise de percepção, né, a partir do formato do seu corpo, eu consigo entender como a sua mente funciona, como que você percebe o mundo, quais são os conflitos que você tem. E a outra ferramenta que eu trabalho também com muita profundidade é a análise é a constelação sistêmica, e eu vou nas origens, então muitas dinâmicas familiares, muitos padrões de comportamento, como eu falei, eu repeti o padrão, por mais que eu não quisesse, eu repeti o padrão dos meus pais. E eu também causei muitos traumas nos meus filhos, porque eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então assim, são ferramentas de conhecimento, de percepção, de consciência, de ampliar a consciência de uma forma tão clara e objetiva, que geralmente as pessoas com pouco atendimento, elas já conseguem ter, um caminhar diferente do que ela chega para mim. Uhum. E como que você acredita que funciona a mente e o comportamento humano? Então, a mente e o comportamento humano, o comportamento ele é modelado, né, de acordo com o que você recebeu lá atrás. Então a mente, ela teve ali informações neurais, informações através da percepção, dos sensores, né, através das crenças, do ambiente, nossa mente ela foi se transformando. E aí através do ambiente que a pessoa vem, né, desde lá do útero da mãe, o útero foi o primeiro ambiente que nós vivenciamos. Desde o útero nós recebemos percepções, dele a gente já começa a ter uma modelagem do nosso comportamento. Ali tem a primeira percepção, que é o útero, e aí vem seguindo com o decorrer dos anos, até os 7 anos de idade, nós modelamos o nosso comportamento. Então tudo que nós somos hoje, de alguma forma nós recebemos lá atrás. Ainda que a gente continue recebendo algumas percepções e continue se modelando de acordo com o que a gente vai vivenciando, de acordo com os traumas, mas eu costumo trabalhar ali as dores existenciais e circunstanciais, né, e o ser humano, ele vai se moldando, o comportamento vai se moldando de acordo com tudo que ele recebe. Então são crenças, são padrões de repetições, são memórias celulares, são informações neurais que ficam registradas no sistema nervoso. Por isso que é bem completo, por isso que é legal a pessoa entender o jeito dela funcionar. Uhum. E dentro de todo esse estudo, não é legal porque você faz a junção de vários estudos e a partir desse padrão você consegue, né, ajudar as pessoas. Na sua percepção,
quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam atualmente? Então, é algo que é bem interessante, porque eu acho que o maior desafio para as mulheres dos dias de hoje é elas entender e ser vulnerável, se conectar consigo mesmo, entender a sua vulnerabilidade, acolher as suas emoções. Eu acho que as mulheres elas estão muito numa energia masculina, né, é como eu falei, eu trabalho com várias abordagens, então assim, eu junto várias ferramentas, né. Eu vejo que as mulheres estão muito numa energia mais masculina do que feminina, que é algo que eu também abordo dentro do meus atendimentos. E aí hoje tem muita diversidade em relação a esse assunto, mas eu sempre trago muito equilíbrio, eu gosto de trabalhar com equilíbrio, eu vejo muito que as mulheres, elas estão perdidas dentro de si, elas não sabem quem elas são, elas não sabem como se receber, né, as mulheres de hoje, elas estão muito perdidas, porque Hum, nos meus atendimentos aqui, o que eu mais percebo são mulheres que têm dificuldade de receber carinho. Elas querem carinho, mas elas têm dificuldade de receber. Elas querem atenção, mas elas têm dificuldade de receber. Elas querem ser prioridade, mas elas mesmas não se priorizam. Elas querem se sentir leve, mas elas são as primeiras a colocarem peso sobre si mesmas. Então, acho que a maior dificuldade das mulheres, na atualidade, é se permitir ser mulher, se permitir se conectar consigo mesma, se permitir ser vulnerável, se permitir se acolher, não ter que ser forte, porque as mulheres dos dias de hoje são as mulheres fortes, que têm que dar conta. E eu acho que a maior dificuldade é levar as mulheres para ter um equilíbrio emocional e entender que elas não precisam ser fortes, mas que elas podem se conectar com a sua essência feminina, mas também utilizar o seu lado masculino, porque é o equilíbrio, nós temos as 2 energias, mas se permitir ser vulnerável e ser acolhida principalmente por elas mesmas. sim. E qual é a queixa mais comum que você observa, principalmente em terapia de casal? Falta de comunicação. Ou melhor, não é nem a falta de comunicação, é a dificuldade de ter a comunicação assertiva. A maioria dos casais, eles se comunicam dentro das suas dores e já vão meio que para a parte da agressão, ou se calam, ou se fecham, eles não têm uma comunicação assertiva. E o bacana é que na terapia de casal eu faço análise comportamental dos 2, né, que é aquela ferramenta que eu falei que eu uso. Então eu uso a ferramenta para o outro, eles se entendem na individualidade, e depois eu faço um mapeamento comportamental dos 2 para eles entender como a mente de um e do outro funciona, olha que bacana, né. E o mais interessante é que quando eu explico a forma de se comunicar com o outro, eles ficam, assim, perdidos, né, porque fica assim: "Mas é o meu jeito, mas eu tenho que ser assim, mas a fulano não consegue me entender". E aí quando eu vou trazendo essa clareza, esse equilíbrio porque eu gosto muito de trabalhar com equilíbrio. O que que é o equilíbrio? Eu vejo muito na internet hoje, vou sair um pouquinho fora da sua pergunta, posso? Eu vejo muito na internet hoje, muito aquela questão assim, eu foco no feminino e eu excluo o masculino. Eu foco no masculino, eu excluo o feminino. Eu foco no que o meu pai e minha mãe me causou, e eu esqueço de entender que esse pai e mamãe têm uma história. Então eu costumo pegar eu tenho até desenvolvido o meu próprio método, eu costumo pegar todo esse contexto e eu trabalho o equilíbrio, porque eu acho que as pessoas estão muito feridas, né. Então, assim, quando chega um casal para mim, aquele casal, cada um na sua individualidade tem a sua história. E essa história eles trouxeram para dentro do seu relacionamento que às vezes eles nem sabem Hum. que trouxeram esses conflitos que vêm lá de trás. Então, quando faz análise de casal e eu explico a forma certa de se comunicar, a vida desse casal se transforma, muda, né. Eu atendi agora um casal com 40 anos de casado e eles, assim, estão vivendo uma vida totalmente diferente, eles estavam vivendo conflitos de falta de comunicação, até porque agora estão aposentados, estão vivendo mais juntos. E quando eles fizeram análise de casal, eles ficaram incrível, porque a falta de comunicação, ou seja, a comunicação agressiva era muito forte dentro do relacionamento. Não é que não tinha comunicação, mas não era comunicação assertiva. E hoje acho que é um dos maiores desafios dentro do casamento, e eu ensino para o casal como fazer essa comunicação assertiva que funciona e é muito bacana. É engraçado porque as pessoas elas têm cada uma forma de comunicação que é inerente dela,
e principalmente tem a sua história, né, tem toda a sua vivência, tem tudo que já passou, em outros momentos da vida, da infância, adolescência, relacionamento com outras pessoas, relacionamento com os pais, e tudo isso acaba vindo à tona, né, nesse momento com o casal, não é isso? Eu entendo que seja mais ou menos isso. Sim, eu vou te dar um exemplo meu, tá. Eu trouxe pra dentro do meu relacionamento o casamento dos meus pais. Uhum. Então apesar do meu marido ser muito bom pra mim, eu sempre estava muito armada contra ele, né, eu sempre tinha aquela sensação que ele ia fazer comigo de uma hora pra outra o que meu pai fazia com a minha mãe. Até eu entender isso, ter essa percepção, essa clareza e entender o que eu precisava fazer, o meu casamento estava sempre muito conflito. E eu tinha, dificuldade de me comunicar, porque quando eu ia me comunicar com ele, eu me comunicava na minha dor e na minha defesa. E agora não, agora eu consigo ter essa comunicação assertiva. Então eu costumo falar que primeiro eu vivenciei tudo isso, tive resultado, né, tenho tido resultados incríveis e hoje eu consigo lidar com isso. Por quê? Porque eu trazia a minha vivência com os meus pais para o meu casamento, mas ele também trazia a vivência do relacionamento dos pais para o nosso casamento. Então, tudo isso ele juntando a percepção, o jeito de funcionar, as suas dores existenciais, então é muito completo, né, é muito complexo, na verdade. Então por isso que é bem bacana as pessoas buscar por essa ajuda, né, porque eu acho que a dificuldade da comunicação assertiva é muito forte nos casais. Legal, legal. E a gente vive uma época que é tudo muito acelerado, tudo muito agitado, tudo muito para ontem, tudo muito velocidade 2x, né. E isso acaba afetando as pessoas de uma maneira geral. Como é que a terapia pode ser uma aliada dentro desse período para poder também fazer com que a pessoa desacelere e tenha uma convivência saudável com as pessoas? Então, eu costumo dizer que terapia é crucial. Terapia, deveria ser o primeiro ponto de partida, né, para qualquer situação, né. A pessoa que está com problema de saúde, seja em qualquer área, financeiro, relacionamento, a primeira coisa que ela deveria procurar antes de procurar qualquer outra coisa, eu acho que ela deveria procurar um terapeuta, né, um terapeuta especializado na área que ela tem dificuldade. Porque a terapia, ela vai te ajudar a ter a clareza que você não tem. A terapia, ela vai te ajudar a ter uma consciência que você não tem. Nós funcionamos apenas 5% consciente, né. 95% é inconsciente. Então, ou seja, 95% do nosso comportamento no dia é inconsciente, é automático, é repetitivo. Então, a terapia, ela vai ajudar, ela ajuda a pessoa não só a desacelerar, mas ela também a se conectar, ela entender o passo a passo que ela precisa fazer, o que é bom para ela, o que não é, ela ensina a botar limite, ela ensina como lidar com a dependência emocional, ela ensina você a ganhar dinheiro. Então acho que a terapia ela tem, ela vira chaves, né, porque Sim, tudo tá na mente, tudo começa na mente, sim. tudo começa na nossa, os bloqueios, os medos, as inseguranças, a vontade, a motivação, tudo tá na nossa mente. Então a terapia ela ajuda. Então acho que todas as pessoas deveriam buscar por terapia, deveriam buscar por autoconhecimento. Se elas querem ter uma vida legal, bacana e sair das dificuldades que elas vivem, eu acho que o ideal seria isso. Acho que a terapia ela ajuda, ela não ajuda, ela é uma aliada, né, ela é uma aliada pra. Verdade, verdade. Agora me tira uma curiosidade aqui, qual é, assim, os casos mais recorrentes que você costuma atender? Casos mais recorrentes que eu atendo, vamos lá, geralmente ansiedade, né, que é algo que as pessoas têm muito, depressão, pessoas com conflitos dentro do relacionamento, né, e são casos mais, assim, populares, né, dentro do atendimentos. Então, na maioria dos casos, eu sempre vou levar a pessoa, assim, saindo um pouquinho da pergunta, a pessoa que vem ser atendida por mim, os casos, independente dos casos que elas tragam para mim, eu vou sempre entender que por trás isso é muito interessante, Anderson, independente da dificuldade, vamos botar aqui, a pessoa trouxe para mim uma questão com relacionamento, né, Sim. e às vezes o marido não quer fazer, que existem muitos casos que os homens têm dificuldade de fazer, terapia. E às vezes ela traz para mim essa questão: "Poxa, eu tô com o meu relacionamento ruim, eu tô com dificuldade e eu não sei mais lidar, eu acho que eu vou me separar". Acontece muito disso, tá. Vamos botar aqui. Aí eu viro e falo assim: "Vamos olhar pra você primeiro". E aí quando a pessoa começa a observar que ela tá trazendo para o casamento dela a realidade dos pais dela, quando ela tá trazendo para o casamento a falta que o pai e a mãe fez pra ela lá atrás,
Então esses casos são muito comuns. Casos de quê? De pessoas que estão se autossabotando, né. Sim. Por trás da ansiedade tem uma autossabotagem, tem uma necessidade a ser suprida, ou tem um medo de repente dar certo. Então assim, é bem bacana, porque assim, são casos que é geral, é dificuldade no relacionamento, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão realmente, assim, muito, 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 muito conflito financeiro, muita gente Uhum. chega para mim, com questões financeiras, e é bem bacana que você consegue fazer uns alinhamentos, né, no caso eu consigo fazer esses alinhamentos com a pessoa, e quando a pessoa vai entender, a dificuldade que ela está apresentando para mim não é a verdadeira dificuldade. Aquilo ali é uma camuflagem, entende? Quando ela percebe que a verdadeira dificuldade vem aqui, a mente dela faz pum, e aí ela consegue mudar. Porque a gente só consegue mudar resultados quando a gente muda comportamento. E a gente só Uhum. pode mudar comportamento, consegue mudar comportamento, quando eu entendo por que que eu tenho aquele comportamento sabotador. É verdade, porque assim, a partir do momento e aí volto também nisso, a partir do momento que a gente se conhece, que você mostra isso para a pessoa, você passa a entender da onde que esses comportamentos saíram e o que eles influenciam, né, na vida da pessoa. E essa análise ela acaba ajudando exatamente como contribuir, né, ela acaba contribuindo como para o autoconhecimento, não é isso? Isso, ela contribui para o autoconhecimento, para você entender a sua mente. Vamos botar um exemplo, olhando para você, eu já consigo perceber alguns pontos de percepção sua, entendeu? Sim. Porque eu só de olhar, eu já consigo identificar alguma forma de funcionar, alguns padrões de comportamento, né. Então, assim, essa análise é uma análise feita para você entender quem você é, a partir do formato do seu corpo. Isso é uma análise de percepção. E, as outras ferramentas que eu trabalho também vai te ajudar a entender outros pontos, né, que você precisa trabalhar, mas o bacana é que só análise, eu já fiz atendimento da pessoa só fazer análise, e ela fazer um pum na vida dela, sabe, é bem bacana. Legal. E a partir desse autoconhecimento, como é que a gente pode compreender melhor esses conflitos internos e, de repente, começar a trabalhar em cima deles? Então, aí você passa a entender. Vou dar um exemplo aqui, tá, vou dar o meu exemplo, eu tenho um mapeamento meu, um mapeamento. Então eu sei exatamente a porcentagem do meu jeito de funcionar. Eu tenho 32%, que é meu pico principal, de funcionar da seguinte forma: eu percebo o mundo mais dentro da sensibilidade, do acolhimento, eu percebo o mundo, de uma forma mais emocional. Porém, eu também tenho o meu lado racional. Só que eu não sou só esses 32% dessa percepção. Eu também sou 25% de uma outra percepção. Qual é a outra percepção que eu tenho? Ao mesmo tempo que eu sou acolhedora, que eu sou sensível, ao mesmo tempo eu sinto um vazio. Esse vazio está registrado no meu sistema nervoso. Foi aí que eu descobri o porquê que eu tinha depressão. Porque o vazio e a tristeza que eu sentia era uma falta de cuidado que eu não conseguia ter comigo. Quando eu passei a suprir essa necessidade dos meus 32%, eu passei a entender melhor o meu mundo emocional e hoje, quando eu sinto alguma coisa, eu sei o que fazer por mim, ao contrário de antes. Por outro lado, eu tenho mais 25% da percepção de perceber o mundo, de que o mundo eu preciso ser ágil, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. Por outro lado, eu sinto a dor de ser traída, ser trocada, não ser a melhor opção. Então, ou não ser boa o suficiente. Quando eu não entendia todo esse meu padrão através da análise, eu consegui entender. Mas antes disso, juntava a minha dor de estar vazia, sozinha, perdida, desorientada, ninguém cuidava de mim, ninguém me acolhia. Eu Uhum. tinha uma necessidade de ser suprida. Aí veio a segunda, né, a segunda dor, que foi a dor de eu não sou boa o suficiente, ninguém me escolhe, ninguém se importa. E aí juntava essas 2 dores, que são meus picos principais, e fazia com que eu tinha depressão. Por quê? Juntava a sensação de querer agradar todo mundo, fazer e ser reconhecida. Ninguém fazia, ninguém reconhecia, ninguém sabia a minha necessidade, só eu. Aí juntava o vazio, a dor muito grande que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu fiz o meu mapeamento, eu descobri o porquê eu tinha depressão. Eu descobri por que eu ficava ansiosa. Juntando mais 20% que o meu mundo emocional percebe, né, o meu jeito de perceber o mundo, a minha mente percebe. 20% de mim exigia o quê? Força, exigia resiliência, exigia que eu tudo planejado, tudo organizado, e quando alguma coisa saía da minha organização, do meu planejamento, eu me perdia. Então eu entrava numa outra dor existencial, a dor da decepção, de me decepcionar ou decepcionar o outro.
Então o mapeamento ele vai te trazendo essa clareza, entende? Aí juntava outra dor da outra percepção, que a outra percepção era o quê? Eu queria ao mesmo tempo liderar, mas eu tenho pouco disso, eu só tenho 15%, então eu não para eu ser uma líder, eu tenho que trabalhar esses 15% meu, Verdade. dessa percepção. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho a dor desses 15%, que é a dor só de ser útil para as pessoas quando favorece a elas. Então, quando eu comecei a entender através do mapeamento todas essas minhas dores, todos esses meus conflitos e também soube como fazer para suprir as minhas necessidades, eu parei de lançar isso para as pessoas que estavam próximas de mim e passei a cuidar de mim. Então, é um autoconhecimento muito profundo. Então, hoje, quando eu sinto um vazio, tá no meu sistema nervoso, não tem como mudar isso, tem como eu saber lidar com isso. Então, quando eu sinto vazio, quando eu não me sinto acolhida, eu começo a me fazer perguntas e eu começo a observar o que eu preciso fazer por mim. Quando eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente, eu começo a analisar o porquê que eu estou com uma cobrança tão alta, se eu tenho feito o meu melhor. Então eu começo a suprir, em vez de eu intensificar aquela dor, eu começo a suprir as minhas necessidades, e aí eu passo a entender melhor, o que fazer e eu parei bom, no momento que acontece que você passa a entender o seu jeito de funcionar através do mapeamento, você para de lançar para o outro aquilo que é seu. É bem bacana. Legal, legal. A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Que conselho você daria para quem está vivendo em um momento de conflito interno? Então, como eu falei antes, né, eu acho que o principal é a pessoa buscar por autoconhecimento, buscar terapia, buscar eu vejo que muitas pessoas ainda são muito resistentes à terapia, elas têm muito preconceito ainda, né, elas acham que terapia é só para pessoas que têm algum problema, alguma dificuldade mental, e a verdade é que você deveria buscar terapia antes de você ficar com alguma dificuldade ou algum problema emocional. Porque quando você busca por esse autoconhecimento, as chances de você viver uma vida com mais leveza é maior, a chance de você entender os seus conflitos, porque não é que a gente deixe de ter conflito, como eu falei com você, a diferença é que você passa a entender os seus conflitos e você passa a entender como lidar com eles. Então a terapia, seja ela comportamental ou qualquer outra terapia que te agrade, que te faça se sentir bem, porque eu acho que você tem que ir buscar um terapeuta que vai te trazer clareza, que vai te conduzir, que vai te orientar, né. Então acho que a terapia, Anderson, é crucial, acho que todos deveriam fazer terapia, até mesmo antes de adoecer, porque as pessoas primeiro esperam adoecer emocionalmente, mentalmente, para depois buscar por terapia. Então, assim, hoje não tem, assim, uma dica 100%, porque não adianta eu falar para você alguma dica aqui, porque às vezes não vai se encaixar com o mundo da pessoa que está assistindo. Mas a pessoa entender o mundo emocional dela, vai ser muito mais fácil que ela vai ser direcionada. Eu acho que a terapia é o principal ponto aí. Verdade, verdade. Bem, Rose, eu agradeço demais a sua participação, sua presença aqui. E quiser deixar um último comentário, última mensagem aí para quem está assistindo. A sua rede social está aqui, é @rosemartinsofc_. Então pode procurar ela lá para poder conversar mais, para poder falar mais sobre terapia. Mas deixa seu recado. Uhum. Então, olha, eu para você que tá aí assistindo agora nesse momento, seja qual for a situação que você está vivenciando, né, não sei se você tá passando por depressão, ansiedade, conflito no relacionamento, se você é uma pessoa que às vezes não consegue se relacionar, às vezes já se relacionou com várias pessoas, mas não conseguiu ter ali, né, um relacionamento firme, um relacionamento sem ser momentâneo, eu quero falar pra você que, a sua vida pode mudar, né. Tudo depende de você, tudo parte do momento que você decide, tudo depende da sua decisão. Então, se você hoje precisa de ajuda, se você quer uma mudança na sua vida, busca por autoconhecimento, busca entender a sua mente, busca entender os seus conflitos, busca entender os seus padrões, porque muitas vezes você pode até achar que você está vivendo melhor, mas na verdade você tem um padrão sabotador, um padrão que te atrapalha a viver uma vida mais incrível, uma vida mais, adequada, né. E eu acho que hoje, eh, para você que está assistindo agora, que talvez está vivendo alguma dessas situações, até mesmo dívidas financeiras, também está relacionado com o emocional. Então busca por uma terapia, busca entender você, porque não tem como você resolver um problema com a mesma mente que o criou, né, como diz Albert Einstein, né. Eu acho muito interessante essa frase. Então se você tem um problema na sua vida, se você tem uma dificuldade na sua vida e você
não dá o seu pensamento, nada na sua vida vai mudar. Mas sozinha você também não consegue. Sozinho ou sozinha você também não consegue. Você precisa de ajuda. E a ajuda de alguém que vai conseguir ver pontos cegos que talvez você não está enxergando. Verdade. Então é isso. Muito obrigado por você que está acompanhando, você está assistindo mais um conteúdo aí bem legal. E é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.